Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Rácio. Estamos aqui literalmente na LAAD 2025. Temos a honra de receber inúmeras autoridades, especialistas, e eu tenho a honra de receber agora no meu estúdio um cara que eu admiro, que é uma referência cultural para o segmento da defesa e da segurança pública. Estava aqui no estande, fiquei sabendo através de um amigo que ele estava aqui, inclusive mora no Rio, não sabia que estaria aqui. E a gente vem para uma feira como essa, a gente não tem a agenda formatada, e os entrevistados são assim, a gente vai lá, busca na feira, sabe que está aqui, vai até, foi o caso, eu mandei uma mensagem para ele e ele veio aqui, e vai poder falar um pouco sobre a sua arte, né? Lembrando que a gente recebe o apoio aqui do nosso podcast da Axo, da Protecta e também do Cindy e, obviamente, da Flash Engenharia, que nos recebeu, montou esse estúdio, um aquário aqui no centro da feira. Vocês podem até perceber aí o barulho, as pessoas circulando. E é muito interessante essa oportunidade que a gente tem de trazer o nosso podcast, o nosso estúdio volante aqui para o Rio de Janeiro. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Flash Engenharia, o nosso querido amigo Camacho Artesão. E aí, galera, uma grande honra que estar aqui também nesse grande podcast para contar a minha história, né? Uma história de 7 anos de trabalho. Sou um artista plástico, trabalho com cartuchos de deflagrados de munições de treinamento, né? Uma arte polêmica e sigo tentando, né? A gente sabe que viver de arte no Brasil é muito difícil, mas a gente brasileiro nunca desiste, né? A gente sempre vai tentando e com certeza a gente vai sempre chegar onde a gente quer, porque só depende de nós. Que se depender das outras pessoas, você nunca vai conseguir nada. Sempre tem que depender da gente e conseguir seguir firme. É isso aí, Camacho. Eu dispenso até a apresentação, Camacho, mas lógico, a gente às vezes tem um público acidental ou um público que não conhece, né? Mas, porra, o Camacho é uma referência. Se vocês colocarem aí no Google Camacho Artesão, vocês vão saber de quem a gente está falando. É um cara que tem as suas obras entregues a muitas autoridades, não só no Brasil, como no exterior. Ele vai ter a oportunidade aqui de falar das grandes personalidades que têm a honra de ter uma obra do Camacho Artesão. Até brinquei com ele aqui, que a gente está com o nosso estúdio produtora lá em Brasília. E a primeira pessoa que eu pensei de fazer a logo da Última Rácio, eu falei seria o Camacho. Eu acabei fazendo uma outra arte, e a gente vai ter até a oportunidade de conhecer um pouco aqui, porque às vezes a gente vê tanta gente famosa com a obra do Camacho que a gente fala, porra, deve ser muito caro, então é inalcançável para mim, né? Mas, Camacho, cara, é uma honra, sobretudo porque a gente vai ter a oportunidade de falar, a gente não tem muito tempo, mas para falar de arte, de cultura, do segmento da defesa, da segurança, porque existe também arte, existe cultura. E o Camacho, ele tem um trabalho interessantíssimo até sobre o ponto de vista da sustentabilidade, né, Camacho? Sim. A sustentabilidade em relação à matéria-prima que fica ali no chão, né, aquele tempo todo. Que é o cartucho, né? O cartucho deflagrado, né? Que tem lugares que vira lixo, aquilo ali pode trazer algum dano para a natureza. Eu acabo transformando ele em imagens de brasões, símbolos, logomarcas, rostos, tudo relacionado à arte, né? E eu sou o criador da arte de trincheiras, né? Eu tive a ideia quando eu fui fazer um trabalho de pallet, que eu trabalhava com pallet. Fui fazer um trabalho no BOP do Rio de Janeiro, de pallet. Olhei os cartuchos no chão do caveirão, que eu tive curiosidade de conhecer o caveirão por dentro. Tive a ideia de fazer a caveira do BOP. E a caveira do BOP que eu fiz, ela foi a imagem principal da festa de 40 anos do batalhão. Estava o governador, estava o ex-presidente da República lá, todos tiraram foto no meu trabalho. Meu trabalho foi visualizado até para a SWAT dos Estados Unidos, expandiu. E através desse trabalho eu fui fazer vários trabalhos nos batalhões aqui do Rio de Janeiro. Não sei nem a quantidade de batalhões que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, né? E daí eu fui expandindo para o Brasil inteiro, para as Forças Armadas, para todo o tipo de polícia que existe aqui no Brasil. E graças a Deus a gente já conseguiu sair do país também com relação ao meu trabalho. E Camacho, praticamente a maioria das unidades de operações especiais e ações e grupos táticos do Brasil
tem uma obra sua, né? No BOP da PMDF, eu vejo, a gente vai às vezes nas formaturas, eu mesmo já tirei várias fotos, todo mundo, é um ponto de encontro para foto, no Batalhão de Operações Especiais da PMDF, no Comando Geral da Polícia Militar também, já tirei várias fotos, e cara, é um ponto de visitação nas unidades a tua obra, cara. Então, assim, é um símbolo que marca os apreciadores, aqueles que gostam do universo das armas, da segurança, né? Então, você é uma grande referência, meu velho. E não é à toa que está expandindo o seu trabalho também para fora do Brasil. Tu falou aqui que vai, inclusive, viajar esse mês, né? Eu viajo dia 15 agora do mês que vem para SWAT, para Miami, fazer o trabalho para a SWAT. Vou ficar uma semana lá fazendo trabalho para eles. O contato deles foi referente a um amigo da Core, do Rio de Janeiro, aqui onde eles têm trabalho meu também. Ele falou sobre o meu trabalho para eles viram. Inclusive, esse amigo morreu há 2 dias atrás, com um tiro, morreu aqui, estava com a esposa dele e tal, mas só que a esposa estava no outro carro. Infelizmente, um amigo da Core foi enterrado hoje. Que é a esposa de uma magistrada que estava no carro blindado e por isso não foi também vítima. Né? E através dele, do Disney, que é piloto do SAER também, que estavam fazendo o curso da SWAT, através deles eles fizeram o contato e eu estou indo para lá graças ao Brasil, né? Porque o Brasil é um país muito que gosta de divulgar, né? O brasileiro. E para mim é uma grande honra estar levando a arte criada pelo Brasil para os Estados Unidos. Mas tua arte é única no mundo, né? Como é que surgiu? Qual foi o primeiro insight que tu teve? Qual foi a primeira obra que você fez? A Caveira do BOP do Rio de Janeiro. Essa que você falou que inclusive já foi bem referenciada. Sim, tal. sim. E de primeira tu já tinha tido um contato anterior porque isso é um dom, né? Só em filme. Não, mas isso é um dom, por exemplo, assim, o fato de você iniciar uma arte do nada... O contato com armas que eu tive era só em filme. E que eu gostava de ver filmes da SWAT, ou Tropa de Elite e tal. E aí esse insight que foi um negócio assim de Deus, né? Porque um estalo que deu, eu vou fazer a arte. Aí na época o Tenente Coronel, hoje em dia Tenente Coronel Corbach, está até aqui na feira, era subcomandante do BOP, hoje em dia Tenente Coronel era Major. E ele falou, pô, arruma os cartuchos que tu faz aí, a gente vai... Tem 1 semana para inaugurar a arte. Aí foi tipo assim, meio corrido, mas conseguimos fazer, foi legal. E pô, graças ao Corbage também, que abriu a primeira porta de um batalhão de operações especiais. Para mim, na opinião, o batalhão de operações especiais mais importante do mundo, né? Que é da onde são os cursos mais difíceis aqui do COESP, né? Do Brasil. E para mim é uma grande honra, né? Agora eu tenho 14 batalhões de operações policiais especiais com arte minha no Brasil. Só de BOP, né? E Camacho, assim, uma coisa obviamente, que dá muito trabalho, né? Você fazer uma arte que envolva o símbolo ali Mas, cara, e aí o colega que ainda não visualizou a obra do Camacho, poxa, minimiza aí o vídeo e já vai buscar no Google, que vocês vão ver, inclusive, poxa, você faz rosto de pessoas, sim, inclusive de artistas, né? Sim, globais aí em que você teve a oportunidade. E, cara, e até assim, que você foi pintor, como é que você consegue chegar no realismo com cartuchos, desenhar a figura de um rosto em um quadro? Eu não sei nem te explicar como, quando eu falo é coisa de Deus, né? Nunca fiz curso de nada, de pintura, de desenho. Eu fui dono de estúdio de tatuagem, mas eu só administrava o estúdio, não fazia nada de tatuagem. Mas eu observava a forma que eles trabalhavam, com sombra, na relação realismo, com luz. E automaticamente isso foi entrando na minha cabeça e fui eu mesmo aprimorando. Pode ver que se você pegar o meu Instagram de baixo para cima, você vai ver que eu fui melhorando muito a minha técnica. Porque a gente sempre aprende uma coisa, né? Sempre inova, faz alguma coisa diferente. E a minha intenção de fazer o meu trabalho é sempre estar melhorando ele, entendeu? Não só como de rosto, que eu faço, os bustos, como os brasões, né? Que brasões é uma responsabilidade muito grande, né? É uma heráldica que tem uma representatividade muito grande. Tem cores. É um curso que o cara fez, que foi muito difícil. Então eu trabalho com muita seriedade, muito respeito e muito carinho, né? Naquele trabalho que eu estou fazendo.
E Camacho, quanto tempo leva para fazer uma obra em média dessa? Uma obra, por exemplo, como a Caveira do Bop de Brasília, em média aí mais ou menos uma semana que eu fiz lá, mas diretão até a noite. Mas se eu estiver no meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, geralmente eu levo 15 dias para fazer. Mas quando eu viajo para fazer no outro país, vai outro só estado, por conta disso, aí né? é correria. Almoço até no lugar, janto, faço tudo. Às vezes durmo em batalhão, é uma correria, mas vale a pena depois de pronto. E hoje você vive só da arte? Vivo só da arte. Dessa arte... Arte de trincheira. Né? De trincheira. E essa definição foi sua também? Na realidade, a arte de trincheiras, foi quem falou isso pra mim, que eu não conhecia, foi um ex-combatente do BOPE, que hoje em dia é tetraplégico. Ele só mexe a cabeça, fala e enxerga. Que ele falou pra mim: Camacho, você conhece a arte de trincheira? Eu falei: não. Essa sua arte que você faz é de trincheira, mas a arte de trincheira, ela veio dos japoneses acho que, se eu não me engano, foi a Segunda Guerra Mundial, não lembro, que os caras ficavam trancados nas trincheiras e eles passavam o tempo deles desenhando em cartuchos de canhão, desenhos pequenos em cartuchos grandes. Aí eu faço ao contrário, desenhos grandes e cartuchos pequenos, entendeu? Não, e é interessante porque olha como é que são as coisas, né? A gente, obviamente, navega em um universo, obviamente, mais conservador, mais tradicional, né? De Sim. defesa, segurança. Temos valores de respeito à pátria, né? Os valores que a gente aprendeu com os nossos pais. Com certeza. Né? E a questão da cultura, a questão da proteção ambiental, por assim dizer, por questões ideológicas, algumas falsas narrativas que são criadas, né? Quando a gente fala de proteção do meio ambiente, o cara, já vem o cara. Quando a gente fala de direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de cultura, de arte, né? O cara... Mas existe também em nosso meio, nessa cultura nossa de policiais, de militares, de apaixonado pelo universo das armas, cultura, literatura, tem muita cultura, arte, e você é um grande representante disso tudo. Agora, é lógico que a gente sabe, né, o Camacho, que há no Brasil ainda uma discriminação muito grande em relação às armas, né? Nós não evoluímos ao ponto Sim. de algumas sociedades mais evoluídas de enxergar na arma uma paixão, um esporte, um objeto, né, até de decoração para aqueles que gostam, com de coleção, certeza. né, e de proteção da propriedade da sua família. Então, quando você pega, sobretudo no Brasil, que ainda há uma discriminação muito grande pelas armas, pela munição, inclusive munição, quando é encontrada na casa do cidadão, é considerado crime, né? Então, você pega essa mesma munição, que obviamente elas são praticamente 100% obtidas do treinamento de policiais, então você transforma tudo isso em arte. Sim. Em uma arte representativa de símbolos que são muito importantes para os guerreiros, policiais e profissionais de segurança pública, e também a própria imagem das pessoas, né? Como é que você consegue enxergar? Você que, inclusive, falou aqui que não era do mundo das artes, né? Sim. Cara, a maioria das minhas visões que eu tenho dormindo, as minhas ideias, às vezes você vai fazer, por exemplo, você vai fazer o seu logomarca comigo, eu vou olhar para ele, dormindo, vou ter várias ideias e no dia seguinte já estou com a cabeça montada como eu vou fazer, entendeu? Por isso que eu falo que é algo divino, né, que acontece na minha... Aí, de acordo com qualquer arte que eu vou fazer esse símbolo aqui seu. Eu vou fazer de acordo com o material que eu tenho naquele momento. Entendeu? Eu não tenho nada programado que eu vou fazer. E aí eu ia te perguntar isso. O material que você se refere é o tipo de cartucho? Tipo de cartucho. Espoleta, o 38, o 762, 556, 9mm, .40. O que eu tiver no momento, eu vou trabalhar em cima da sua arte. Mas, obviamente, uma arte mais delicada, com contornos mais delicados, Isso. você vai precisar de um cartucho mais diminuto. O 22, que eu uso muito. E aí, aquela um pouco mais assim, ampla, você vai usar o de 12, né? 12,50, depende muito, entendeu? Pro exército, por exemplo, faço muito arte com .50. E eu fico aqui imaginando, cara, porque o material que você utiliza não é um material que você vai no mercado e compra. Né? Se fosse nos Estados Unidos, que a gente vê aqueles vídeos, a gente fica ali admiradíssimo, o cara coloca lá e fica ali
cartucho e cartucho pipocando, e lá não tem artistas como você. No Brasil, a gente, infelizmente, melhorou um pouquinho, mas muito pouco, né? Em que até pouco tempo atrás, até os policiais eram limitados, determinando, ainda é um pouco, na quantidade de munições. E levando em consideração que o nosso profissional de segurança pública treina muito pouco, vai muito pouco ao stand, Sim. você sofre também a carência de um material, ou seja, já esteve em situações em que você tinha que produzir tua arte e não tinha cartucho para isso? Já sim. E eu tenho alguns clubes de tiro que me ajudam muito. O Blackbird de São Paulo manda material para mim, sucata, né, de material, cartucho rachado, espoleta, cartucho de 12. Aqui no Rio de Janeiro, o clube do delegado Fabrício da Core também me ajuda muito, que é o Gunner, né? E também o Coach 45 no Rio de Janeiro me ajuda também. Teve uma época que eu tive que comprar material, sucata, entendeu? E às vezes tem ajuda do Exército, da Polícia Federal, sempre fazendo trabalho, entendeu? E, pô, eu sigo minha vida assim, fazendo meus trabalhos com muita honra, com muita seriedade. Já recebi várias ligações, pessoal querendo comprar cartucho. Pô, eu queria, falei, meu irmão, já bloqueei logo. Não tem nem conversa comigo. Meu material, minha matéria-prima para fazer minha arte. Ponto final. Até porque muita gente também, muita não, né? Algumas pessoas recarregam os cartuchos, né? Tem 22, por exemplo, é lixo, né? Não tem como recarregar. Mas tem muitas matérias, muitos cartuchos que eles recarregam. São reaproveitados. Mas assim, de um modo geral, e aí eu falo da importância, alguns colegas que estão nos acompanhando talvez não entendam, mas há uma complexidade em relação à destinação dos resíduos provenientes de uma munição, né? É tanto que, por exemplo, os estandes de tiro, existe todo um aparato de proteção para que você monte um estande, porque há cartuchos, há o chumbo, e o chumbo ele não pode estar em contato com a terra e a chuva. Então, tem todo um processo de proteção ambiental. E se você for pensar, o cartucho ele tem sobra de pólvora, ele tem material de chumbo também, e quando você tira esse material que iria ser degradado, você também está fazendo um excelente trabalho. Mas, por outro lado, eu fico pensando aqui que também você, em virtude de manusear muito tempo, você também sofre algum processo, não vou dizer de contaminação, né? Mas até em relação à sua saúde, né? Eu até agora, graças a Deus, eu não tive nenhum problema com a saúde. A única proteção que eu uso mesmo é nas mãos, quando eu vou passar resina, com luva. E em relação à respiração, eu também faço muita atividade física também, treino, musculação, e tudo isso me ajuda também. Eu estou há 7 anos nisso aí, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo em relação à saúde, em relação ao meu trabalho. E a gente fala de material que você utiliza: madeira, cartucho, resina, o que mais? Cola, resina, madeira, cartucho. Aí tem vários tipos de cartucho, né? Até às vezes uso granada desmilitarizada, né? Granada falsa, munições falsas também, que eu colo a pontinha, o projétil. O pessoal acha, mas vê que a espoleta já foi deflagrada, não tem pólvora. Às vezes eu trabalho também com isso também, com chumbo, com espoleta. E, meu velho, eu fico pensando aqui, primeiro, de ser um material que ele é escasso, ele é difícil de ser encontrado. Você é um artista diferenciado, sem igual no Brasil e no mundo. E aí, eu tô te falando isso porque quando eu pensei em fazer minha arte a logo da Última Raça, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei, cara, é inacessível ter uma obra do Camacho. E aí você falou, cara, pô, você vive disso. Eu passo 2 semanas para fazer uma obra, né? Ou uma semana, dependendo se você vai estar no local. Então, tem deslocamento, tem alimentação, tem hotel, né? Tem os seus trabalhos, tem essa matéria-prima escassa. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é no sentido de saber valorizar o teu ofício, o teu trabalho. Sim. Eu sei que no meio todo mundo valoriza muito, né? Mas você, como eu até por trabalhar com uma arte que está vinculada à Universidade das Armas, você também deve ter passado por algumas situações de preconceito em relação à sua... Muitas vezes. A sua arte. Você poderia citar só botar no Google alguns exemplos? A imprensa, né? Eu já dei várias entrevistas para a imprensa
E ele falou, você é de esquerda ou de direita? Eu falei assim, eu não sou de esquerda nem de direita, sou um artista plástico que faço as minhas artes. Eu não quis vincular nada disso nessa entrevista. Aí a capa da entrevista era, artista bolsonarista diz que não é de direita. Entendeu? Aí fala isso. Aí o outro fala, a outra entrevista, cartuchos de combate. Aí aí o repórter fala, esses cartuchos são de combate. Aí eu pergunto pro repórter, faço outra pergunta. Se você fosse policial, você ia parar para catar cartucho, para fazer arte? Não, então não precisa nem te responder, né? Entendeu? Às vezes eu até sou meio grosso nas entrevistas, porque as perguntas são meio tendenciosas, né? Pelo amor de Deus, para te cutucar, né? Por exemplo, aqui na Feira Laade, eu fui barrado. Aqui é o melhor lugar para estar expondo minhas artes, porque tem Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PRF. Tem todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Todo mundo, todas as forças têm o meu trabalho. E eu fiz 3 trabalhos para o BOP. Um ia ficar, a caveira maior ia ficar no stand do BOP, da PEMERG. Ia ficar uma caveira aqui no Flash, que foi o SOS Sul patrocinador. E uma outra arte do socorrista operacional ia ficar no stand da Desmos, relacionada a torniquete, tudo artes do batalhão. Só que por causa de política, o meu trabalho não entrou aqui. Você não conseguiu entrar com Não tuas consegui obras? entrar com minhas artes. Qual foi Eu a sempre coloquei. justificativa? Justificativa que meus trabalhos chamam muita atenção e geram muitas filas e obstruem os corredores, entendeu? Porque no meu estado e no meu país, eles vêm me barrerar. Mas aí, automaticamente, eu fiz um vídeo e no mesmo dia eu tive um convite da SHOT Show, a maior feira de armas do mundo, nos Estados Unidos, em Las Vegas. Eu vou estar expondo o meu trabalho lá no stand da 511, 5.11, uma patrocinadora minha que já me patrocina, uma patrocinadora americana. 5.11, vamos fazer referência. A gente sempre tem que apoiar quem nos apoia. Estão aqui no stand do SS Sul também, junto. Vou conhecer lá. E a empresa americana, a melhor roupa e acessórios táticos do mundo. E você pesquisar, você vai ver. Então já vamos divulgar aqui no nosso Instagram e também na divulgação da entrevista. Vai estar expondo, vai estar liberando espaço para poder expor minha arte lá no stand dele lá. Cara, mas que notícia desagradável então, né? Porque foi a primeira coisa que eu perguntei para você quando eu te convidei hoje, foi se você tinha alguma obra para trazer aqui para a gente apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando. E aí você, quer dizer, você dedicou muito parte do seu tempo para produzir e expor a sua arte aqui no local mais propício para que as pessoas admirassem, porque conhecem o teu trabalho e você foi negado esse direito. Ia ter a melhor logística para mim, né? Eu moro perto, o próprio BOP iria buscar no meu estúdio as artes, porque quando eu vou expor... São obras pesadas e grandes, né? 150 quilos, por aí. Porque quando é em outro estado, fica muito caro para me levar as minhas artes, entendeu? A logística é muito grande. Aí eu quase não faço exposições fora, por exemplo, para os Estados Unidos também. Além de eu ter conseguido o stand lá, o local para fazer na SHOT Show, eu consegui 2 empresas transportadoras que vão transportar arte para lá gratuitamente para mim. Eu fiz a arte do Donald Trump, que ele recebeu, ele mandou uma carta oficial para mim de agradecimento também, Donald Trump. Gostaria até de agradecer o grande presidente dos Estados Unidos aí. E só o frete da arte foi R$9.000 para levar. Uma arte com mais ou menos 1,10 m, mais ou menos 60 quilos. Imagina uma arte de 1,60 m que eu vou fazer para SHOT Show. Aí eu tipo assim, fiquei bem feliz em saber que eu consegui 2 transportadoras já para levar meu trabalho para expor lá. E vai ficar lá de presente para a feira. E Camacho, você já participou de alguma mostra nacional, internacional, algum prêmio? Não. Nunca participou? Nunca me convidaram, já me inscrevi. Eu inscrevi para um concurso em Paris de arte e tal. Nem me responderam, não deram nem ok, nem sim, nem não. Não sei se é por causa da polêmica, meu trabalho. O pessoal enxerga. Que arte é muito difícil, né? Tem muitas pessoas que enxergam com bons olhos e a maioria das pessoas enxerga com um olhar negativo, né? Eu fiz uma arte para uma academia, o nome era até QG, Quartel General, tinha tudo a ver com o meu trabalho. Eu fiz uma arte, aí o comentário de uma seguidora da menina lá falou, nada a ver misturar morte com saúde.
Aí a menina falou, não tô vendo defunto nenhum aqui. Morte com saúde. Então o hospital é o quê? É um lugar de morte. Pô. Não, e é interessante que a gente tem até... Quando você viaja na Europa, você tem igrejas em que são todas ornadas com caveiras reais humanas, né? Aí. E tem toda uma arte, uma cultura vinculada, em tese, não tem nem o que se equiparar a dizer que cartucho ou uma arma necessariamente significa morte ou significa outra coisa, né, Camacho? Cara, eu fiz esse vídeo falando sobre o que aconteceu comigo aqui. Os comentários embaixo era justamente o que eu queria falar ou escrever, mas eu não escrevi para não ficar muito bruto o que eu falar. Hoje em dia a arte é um cara enfiando não sei o que no outro. Isso. Botar uma banana na parede com a fita crepe, valer 3 milhões, entendeu? Infelizmente, idiotas, o cara né? chegar a cantar o cavalo canguru, sei lá o nome, no colégio. Pô, arte é isso. Para eles, arte é isso. Não vê que há uma reciclagem do material que pode ter vários significados. Eu tenho artes em igrejas, eu tenho arte em barbearias, estúdio de tatuagem, batalhões de polícia, em igrejas evangélicas, católicas. Cara, é muito... Eu fiz a arte para pro príncipe do Brasil, que é o herdeiro do trono, que é a cruz, a cruz de Malta, né? Cara, é surreal o que as pessoas falam do meu trabalho, entendeu? As pessoas negativas, né? A pessoa que não tem a visão da arte. E, Camacho, se a gente for perceber, né? Se, por exemplo, fosse qualquer outro artista, sobretudo se tivesse capitaneado por narrativas e ideologias e tivesse o seu trabalho cerceado, com certeza estaria em várias capas de jornal, né? Com certeza, absoluto. Mas a crítica... não é para todos, né? Às vezes até a parte negativa na nossa história, da nossa vida para tudo, né? É para a gente crescer, absorver, criar fôlego e pegar mais impulso, né? E Camacho, para além dessa representatividade de símbolos, né? De todo esse universo da segurança pública, da defesa, esse universo militar, você já fez... Qual foi a obra mais inusitada que você fez, representativa com cartuchos? Mais polêmica, assim, por dizer. Time de futebol já fez também? Polêmica? Eu digo assim, importante para mim... Ou talvez fora desse cenário representativo daquilo que faz parte da nossa cultura, mas que de repente você utilizou a munição justamente para fazer que pode... Vamos supor que você queira fazer um protesto, né? Uhum. Do que aconteceu com você aqui, você queira, através das munições, representar a dor que você sentiu em ter cerceado o seu direito de expor a sua arte. Eu posso até fazer uma arte sobre isso, né? E já aconteceu? Não, eu tenho muitas polêmicas em relação ao meu trabalho, né? Mas, tipo assim, de importante arte que eu fiz pro Rio de Janeiro, pro Heróis do Rio. Heróis, que é um importante Heróis do Rio organismo de proteção. É uma instituição do Rio de Janeiro. Sim. Que eles dão assistência aos policiais vitimados, entendeu? Para mim, de importância, eu posso ter entregue pro Donald Trump, pro Bolsonaro, pro Milley, o Chuck Norris, presidente do UFC. Já entreguei para todo mundo assim. Menos o Milley ainda tá pronto, mas eu vou entregar ainda. Já entreguei. No Milley você fez o quê? A fisionomia dele? Fiz a metade do rosto e metade do leão. Ah, legal. Aí, tipo assim, de importante foi a dos Heróis do Rio de Janeiro, porque eu respeito muito a polícia. Iniciativa, né? Tem até um documentário sobre Heróis do Rio. Tem. Respeito muito a polícia, especial a do meu estado aqui do Rio, porque é uma polícia que enfrenta uma guerra todos os dias. Um amigo morreu aí, foi enterrado hoje. Todos os dias o policial brasileiro ganha muito mal, o policial carioca, ele ganha muito mal, ele usa o pior equipamento, ganha o pior salário, tem o pior reconhecimento. E, cara, é foda. E, Camacho, qual é o vínculo que você tem? Você tem familiares, né? Seu pai foi militar, é militar, é policial? Meu pai é falecido, ele foi do Exército. Foi militar? Foi militar. Sempre falou para entrar no Exército, tentei entrar no Exército 2 vezes, não consegui, porque é a época do Collor de Mello, do impeachment dele. Passei para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fui reprovado por causa só dessa tatuagem que eu tinha. A época reprovava, né? Aí eu botei o hino nacional no braço, só de raiva.
Eu sou patriota mesmo. Então tu reprovou por causa da tatuagem. É. Que antigamente, eu me lembro que há muito tempo não, que eu não sou tão velho assim, mas há um tempo atrás não se permitia, né? Tem inclusive um oficial da minha turma que hoje até saiu, depois ele passou no concurso para procurador, ele tinha uma tatuagem, ele teve que fazer aquela tatuagem a laser para raspar, mas era pequenininha. E aí ele conseguiu entrar. A minha era só essa aqui, aqui no braço. Não, hoje o cara pode ter tatuar para ser um quadrinho, que não é barrado mais no concurso, né? É. Agora até no roio, até aqui pode. Então você tinha um sonho de ser policial? Tinha. Aí hoje em dia eu vivo no mundo policial, o mundo policial me conhece. Todo mundo Eu tenho meu porte de armas, eu tenho meu colete à prova de bala, já fui ameaçado pelo Comando Vermelho, ando no meu carro blindado, porque infelizmente fazer arte para a polícia, eu tô errado, né? Claro. Eu tô errado. É. O certo é quem tá roubando, quem tá matando. O certo é o cara que tá com um fuzil protegendo o arsenal dele, o acervo de maconha, de cocaína dele. O errado é o CAC que tá com a arma dele legal, com o nome limpo, com nada consta, tudo bonitinho. Ele tá errado. Quem tá certo é o vagabundo. O vagabundo que matou um amigo ontem, que enterrou hoje, ele tá certo, entendeu? Infelizmente, o Brasil, especialmente no momento que a gente está vivendo agora, ele vai se afundar e vai cada vez ficar pior com que esses caras protegem vagabundo. E eu acho que você até falou com relação... A gente tem um apoio aqui no nosso podcast da Protecta. Você falou que já fez uma arte para a Protecta, é isso? Já fiz, para a Protecta. Com a munição, porque é até simbólico, né? Você tem o símbolo da Protecta e uma munição traçante cortando, né? Muito interessante. Se eu não me engano, essa munição eu botei até 1.50 ali traçando. Então, mas você também presta você tem trabalhos também nessa área também para as empresas que querem fazer sua logo da empresa, que atua no segmento? Muitas empresas. Clubes de tiro, então, muitos. Agora que começou a fechar e não abrir mais, né, que parou. Isso que eu ia te perguntar, né? Você também sofreu um pouco o impacto... Muito. Um pouco não muito, né? O impacto desse movimento de restrição ao acesso às armas que a gente está vivenciando, infelizmente, no Brasil hoje. Eu, antigamente, a polícia não pagava trabalho nenhum meu. Eu conseguia patrocínio para todo mundo. O cara me ligava, eu quero fazer uma arte para o BOP da Bahia. Eu arrumava um patrocínio, pagava minha passagem, minha estadia, a mão de obra, material, sem custo nenhum. Hoje em dia, os caras têm que fazer vaquinha, entendeu? Cara, é uma paixão, né? Você, assim... É cotidiano, você sempre está envolvido num trabalho. Por exemplo, vamos supor, você tem as encomendas. Eu acho que tu tem que... obviamente é muita recorrência, então muitas pessoas te procuram. Uhum. Mas chega momento, época do ano que você... E talvez, né? Eu acho que você tenha sofrido um pouco o impacto da pandemia, mas que parou. Eu não tenho ninguém que me pediu uma obra, e aí, a partir dali você fala, não, eu vou produzir algo que seja comercializado, porque você vive disso. Uhum. É uma arte que então você precisa aproveitar o tempo parado para estar produzindo, para de repente, existe também isso de você produzir para ter para ter um portfólio também para o cara. Como é que é a minha estratégia em relação a isso? Quando eu estou parado, o que eu faço? Eu tenho que movimentar o meu Instagram e a visibilidade da minha arte. Você está com quantos mil seguidores hoje? 1.014 e pouco, por aí. Eu sabia que era muito, mas mais de 1 milhão de seguidores. Rapaz, é muita coisa, viu? Difícil, hein? 7 anos também para conseguir esse número. Rapaz, eu vou mandar uns collab para você, viu? Porque a gente está aí com um pouco mais de 200 mil, né? Num trabalho de 5 anos aí. Isso é uma grande demonstração, obviamente, para quem atua, né, nas redes sociais. No TikTok eu tinha 1,5 milhão, só que eu fui banido. No TikTok. E ainda tem isso, né? Porque, se vocês não sabem, a gente que trabalha nesse universo, a meta, o algoritmo sempre pega uma arma, às vezes até a farda. E, cara, o teu trabalho todo é em cima de cartucho, né? Então, eu não faço live já tem muito tempo. Então tu vive no Shadowban, né? E, pô, chegar nesse valor, essa quantidade de seguidores, mesmo sendo vedado e bloqueado pela meta, é muita coisa, né, meu amigo? Cara, é uma luta muito grande. Aí, é isso que eu tava te falando, eu vou lá na onde? Eu vou onde está a polêmica. Por exemplo, onde está a polêmica e onde pessoas que eu respeito, né? Vou fazer uma arte pro Nicolas. Ele fez aquele lance lá do Pix e tal. Sim. Fiz uma arte, já falava com o Nicolas. Nicolas, pô, vou fazer uma arte. Pô, aproveita o momento agora. Deu 8 milhões
e 300 mil visualizações a arte. Uma postagem. Uma postagem. Aí, mas no dele ou no seu? No nosso, junto, na Collab. Vocês fizeram um collab. Na Collab. Aí ganhei muito seguidor, aí eu faço para outro, vou fazendo. Eu fiz pro Tino Júnior, fiz para alguns deputados. Eu só faço para pessoas que eu gosto, que eu sei que é a favor do meu país, entendeu? Eu não faço pro cara lá da Globo, lá, o maconheiro que... Nem se pagar. Não, nem se pagar, entendeu? Porque ele tem 60 milhões de seguidores. Eu faço para quem... Eu fiz para Jojo Todinho. Jojo Todinho tem... Top. Você fez um para ela? 30 milhões de seguidores. Mas foi a foto? Foi a foto dela com... A moldura era Todinho, embalagem Todinho. Cara, eu gosto demais dela, Ela cara. mora aqui pertinho. E ela tá magrinha, tá bonita. Sempre foi muito charmosa, né? Independente de qualquer coisa. Mandar um beijo pra Todinho aí, ó. Ela tá namorando com praça aqui, ó. Mandar um abraço pra tu, irmão. Policial militar aqui policial do Rio. Militar, pô. Isso aí. Ela falou que é apaixonada por praça. Eu gosto da Jojo Todinho, cara. Sempre. Até quando ela não era muito conservadora, tal, a gente já admirava porque ela é muito autêntica e ela é o símbolo, né, do brasileiro, cara. O brasileiro que diz aquilo que pensa. E ainda bem que ela criou um pouco mais de juízo, né? Partindo mais pro lado de cá, né? Mas, pô, ele gosta muito. De fibra, né? Firmeza pura. E ela mora aqui pertinho, cara. Mora aqui pertinho daqui. Mora a 10 minutos daqui, minha vizinha. Legal, cara. E fiz pro Luciano Hang também. Luciano Hang. O velho da van. Velho da van. O cara, pô, cara... A energia daquele cara ali o cara é muito gente boa. Quantas mil famílias não dependem da energia dele, né, cara? O cara é sinistro, cara. Mas, cara, o foda é isso. No Brasil, né? Coloca você numa caixinha e acabou, né? Você pode ter a qualidade que for, a inteligência que for, né? A arte, o reconhecimento que for, mas se você, para determinado segmento, tiver naquela caixinha, acabou mesmo. Os caras te jogam um rótulo, e aí é tudo aquilo que se sustentam, né? Que eles, entre aspas, defendem, que é a questão de não ser preconceituosos, eles são extremamente com quem, no caso, e eles classificam como de direita, como conservador, né? Por isso que eu tô saindo da caixinha do país. A minha meta é ir embora para os Estados Unidos, entendeu? Tô tirando meu visto de atividades especiais, por eu ter muitos reconhecimentos, medalhas, tem umas 5 medalhas que eu recebi do Exército, Polícia Rodoviária Federal. 5 medalhas? Legal. Tenho várias matérias de jornal, programas de televisão, podcast, tem vários também. E a Conexão Américas, que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro, brasileira, que está fazendo sem custo nenhum para mim, até agradecer a Conexão Américas, o meu visto, que custaria $18 mil para fazer essa documentação. A minha ideia é tirar meu green card também, que vem vinculado a esse processo do EB1, né? Visto EB1. E, cara, eu vou para onde vão pagar meu trabalho sem reclamar e vão valorizar o meu trabalho como se fosse ouro. Porque aqui no Rio, aqui no Brasil, infelizmente, a desvalorização da arte, não falando só da minha arte, de todo tipo de arte, da música, que eu sou músico também, sou percussionista, eu já tentei viver na noite também, tocando. Camacho, meu irmão, permita-me chamar de meu irmão. Claro, sempre. Porque é uma honra muito grande estar aqui e que a gente possa divulgar ainda mais o seu trabalho, que é reconhecido, né, por aqueles que de fato defendem, honram o seu país e a proteção, entrega todo o seu vigor em prol da defesa da sociedade. E você, cara, é o grande artista que nos representa. Muito obrigado por tudo e pela presença aqui no nosso podcast. Obrigadão. Aí, galera, para quem não me segue aí, Camacho Artesão, @CamachoArtesão. Entra lá no meu Instagram lá que vocês vão ver coisas diferentes. Muito obrigado. Força, arte e honra. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Quanta honra, viu, Camacho? Tamo junto, irmão. E esse foi mais um episódio super especial com meu amigo Camacho Artesão, que é uma referência na arte e na cultura. Lembrando que esse podcast, que é especial por estar no Rio de Janeiro, na LAAD, que é a maior feira de defesa e segurança da América Latina. Estamos aqui no estande da Flash Engenharia, temos o apoio da Axon, da Protecta e do Cindy, e espero você no próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos e força e honra.